uma aula de montagem de diagramas ladder no software Click02. Nós vamos utilizar o software Click02 para implementar os diagramas de cada uma das funções booleanas que nós vimos nas aulas anteriores. Então, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar a forma de montar e o funcionamento das lógicas booleanas que nós vimos nas aulas anteriores. A função seguinte à função end que nós vimos nas aulas anteriores é a função ou função OR. Vimos que a função OR é representada por dois contatos em paralelo. E como representamos contatos em paralelo? Para representar os contatos em paralelo no diagrama ladder, nós inserimos os contatos em malhas diferentes e unimos as malhas. Ou seja, nós inserimos um contato, configuramos o seu endereçamento, aqui nós vamos configurar como I1, configuramos o seu tipo e em uma malha diferente, inserimos outro contato. Vamos configurá-lo aqui sob o endereço de I2, normalmente aberto também. E unimos essas duas malhas em uma malha principal para que possamos acionar a saída desejada. E aqui vamos configurar a saída como Q1. E então unimos essas duas malhas à saída. E assim está configurada a função OU. Para esta função temos a seguinte equação. Q1 será igual a I1 ou I2. Ou seja, Q1 será verdadeiro se I1 for verdadeiro ou I2 for verdadeiro. Analisando o diagrama montado em seu funcionamento, vamos perceber que basta que I1 seja verdadeiro para que Q1 seja verdadeiro ou que I2 seja verdadeiro para que Q1 seja verdadeiro. Ou seja, assim como nós vimos nas aulas anteriores, a função OU terá saída verdadeira se pelo menos uma das entradas é verdadeira. Ou seja, esta configuração do diagrama ladder realmente representa a função OU. Assim como no caso da função end, nós podemos ter para a função OU configurações em que os contatos se apresentam como normalmente fechados. Então, nós podemos ter, por exemplo, o caso em que I1 se apresente como um contato normalmente fechado. Neste caso, a equação para Q1 seria igual Q1 igual a I1 barrado ou I2. E assim como nós vimos antes, Q1 será verdadeiro se I1 barrado for verdadeiro ou I2 for verdadeiro. E para I1 barrado ser verdadeiro, como nós vimos na função not, I1 precisa ser falso. Analisando o diagrama ladder que nós montamos, nós observamos que, como I1 é falso, Q1 é verdadeiro. Para o caso em que I1 é verdadeiro e I2 é falso, então Q1 é falso. Para o caso em que I2 é verdadeiro e I1 é verdadeiro, Q1 é verdadeiro. Ou seja, Q1 será verdadeiro se I1 for falso, independente do valor de I2, ou I2 for verdadeiro, independente do valor de I1. Sendo assim, esta configuração do diagrama válida para a função OU. E o mesmo é válido para o caso contrário, o caso em que a variável I2 está representada por um contato normalmente fechado e a variável I1 está representada por um contato normalmente aberto. A análise é exatamente a mesma. Nós teremos como equação para este caso Q1 igual a I1 ou I2 barrado. Ou seja, Q1 será verdadeiro se I1 for verdadeiro ou I2 barrado for verdadeiro. Ou seja, Q1 será verdadeiro se I1 for verdadeiro ou I2 for falso. Avaliando o diagrama montado, nós perceberemos que, realmente, Q1 é verdadeiro se I2 é falso ou se I1 é verdadeiro. Certo? E a última configuração possível é o caso em que as duas variáveis estão representadas por contatos normalmente fechados.
certo? I1 está representada por um contato normalmente fechado e I2 também está representada por um contato normalmente fechado. E neste caso temos como equação Q1 é igual a I1 barrado ou I2 barrado. E para que Q1 seja verdadeiro, é necessário que I1 barrado seja verdadeiro ou I2 barrado seja verdadeiro. E como vimos na função NOT, para que I1 barrado seja verdadeiro, I1 deve ser falso. E para que I2 barrado seja verdadeiro, I2 deve ser falso. Então, para que Q1 seja verdadeiro, I1 deve ser falso ou I2 deve ser falso. Vamos analisar o diagrama que nós montamos. Analisando o diagrama montado, nós percebemos que para as duas entradas falsas, temos condição mais que suficiente para que a saída seja verdadeira. Quando uma das duas apenas é falsa, também temos condição suficiente para que a saída seja verdadeira, ou seja, se I2 é falso ou I1 é falso, a saída será verdadeira. Para o caso em que as duas são verdadeiras, a saída será falso. O que também nos prova que esta configuração de diagrama ladder é válida para a função OU.